Graça e paz. Amados, no livro de Hebreus, no capítulo 12, nos ensina que devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. O nosso modelo, meu amado, é Jesus de Nazaré. Então nós temos que nos espelhar nele e aprender com ele. Nós que somos cristãos, que somos filhos do Deus vivo, nós precisamos viver o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém, meu amado. Olha que palavra abençoada, hein? Muitas vezes as exortações vindas do Senhor é para que a nossa vida seja colocada nos trilhos novamente. Então nós devemos imitar o exemplo de Jesus, que foi perseverante em meio às provações. Nós devemos ir, meu amado, em frente e não parar em meio às lutas e provações. Nós devemos seguir com paciência a carreira que nos está proposta. Então, eu não sei o que você tem passado, como está a sua vida espiritual e a sua vida com Deus, mas reflita nesta palavra, reflita nessa meditação, e que você possa abrir o coração e restaurar a sua vida com Deus. Uma coisa importante relacionada no versículo 2 é que devemos olhar para Cristo. Então olha só o que diz o versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A ignomínia é a humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Meu amado, não olhar para os problemas, não olhar para as lutas, não olhar para fulano e nem para Beltrano, mas olhar, sabe para quem, meu amado? Para Jesus de Nazaré. Se a sua vida está turbulenta, se você está em meio ao sofrimento, olhe para Jesus, olhe o que Jesus passou, olhe o que Jesus sofreu, sem reclamar, meu amado.
Ele carregou a sua cruz até o fim. E nós, muitas vezes, não queremos carregar a nossa cruz. Nós queremos ter uma vida fácil, mas a palavra de Deus nos ensina que no mundo tereis aflições. Palavra de Jesus de Nazaré. Então, muitas vezes nós passamos pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas provações, mas o servo do Senhor, os filhos do Deus vivo, passam por isso, mas nós temos a certeza e a garantia da nossa vitória. Sabe por quê? O nosso modelo é Jesus. O nosso referencial, meu amado, é Cristo. É dele que vem a nossa vitória. Você crê, meu irmão? Então, nós somos perseguidos pelo mundo, nós somos perseguidos sim, mas amparados pelos irmãos da fé. Por isso que nós precisamos congregar, nós precisamos ter comunhão, porque são os nossos irmãos que nos ajudam nas orações, que nos ajudam muitas vezes a enfrentar problemas, a chorar conosco, a estar conosco quando nós precisamos. São os nossos irmãos na fé que muitas vezes e na maioria das vezes nos estendem as mãos quando nós precisamos. Nós ficamos cansados e abatidos, mas nunca destruídos. O servo de Deus, ele pode se cansar, ele pode ficar abatido, mas ele nunca será destruído, porque Deus é quem renova as nossas forças. Nós passamos por tribulações, mas não devemos nos angustiar, meu amado. Sabe por quê? Porque Deus é a nossa esperança. As tribulações, elas produzem perseverança, porque vencemos obstáculos e continuamos a caminhar. Então não desista em meio à sua caminhada, em meio a essa luta, meu amado. Você terá a vitória. Você precisa se colocar aos pés de Jesus de Nazaré. É a Ele que nós devemos recorrer, porque é Ele que intercede por nós junto a Deus, meu amado. E a perseverança, ela nos dá experiência, porque experimentamos bênçãos a cada luta. Diante de uma grande luta, nós teremos uma grande vitória, porque o nosso Deus, Ele não é homem e nem Deus para mentir. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus tem para você, Ele vai te entregar, meu amado. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Olha a vida de Jó. No capítulo 42, do versículo 1 ao 6, Jó vai fazer a sua confissão perante Deus. E lá, Jó, ele diz que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Olha o exemplo de Jó. Será que você tem enxergado Deus na sua vida? Será que você tem intimidade com Deus? O que Deus queria de Jó ali era um relacionamento com Ele. Ele queria Jó mais próximo. E Deus quer isso de você, meu amado. E Deus quer isso de mim também. E a experiência nos dá esperança, porque vemos o que Deus já nos fez e temos esperança do que ainda fará. Então nós que somos servos de Deus, nós somos abençoados a todo instante e muitas vezes nós não percebemos. Então Jesus, ele nos aconselha a ser perseverante. Sabe por quê? Porque a perseverança, ela nos dá experiência, e a experiência, ela nos dá esperança, porque vemos o que Deus já nos fez e temos esperança do que ainda fará. Amém, meu amado? Olha o que diz o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui, meu amado, fala considerai. Isso significa dizer que Jesus, ele aguentou, Jesus, ele suportou, Jesus, ele resistiu, para que nós não enfraqueçamos, desfalecendo em nossos desânimos, em nossos ânimos. Então, o nosso modelo é Cristo. Ele sofreu morte de cruz para que você tivesse vida, para que os seus e os meus pecados fossem perdoados na cruz do Calvário. Ele carregou o fardo por nós, meu amado. O servo de Deus precisa ser perseverante em meio ao desânimo. O servo de Deus precisa ser perseverante em meio às lutas, em meio às tribulações. O desânimo, ele é caracterizado por um profundo abatimento que domina todo o ser de uma pessoa. O desânimo é a falta de coragem que provoca desalento e um esfriamento espiritual. O desânimo, meu amado, rouba a alegria de viver.
Quantas pessoas não têm alegria de viver? Quantos servos de Deus não têm alegria de viver? O desânimo faz desaparecer o sorriso. O desânimo adoece e debilita a alma. O desânimo afeta negativamente a saúde física e espiritual. O desânimo é gêmeo do fracasso. Agora, meu irmão amado, ou você que está me escutando, deixa eu te falar uma coisa. O desânimo pode ser vencido totalmente. O único remédio eficaz é Jesus de Nazaré, meu amado. O remédio que você precisa para a sua vida é Jesus. Ele precisa habitar na sua vida. Jesus, ele precisa habitar, meu amado, na sua família. Jesus, ele precisa habitar nos seus projetos. Ele precisa ser o centro da sua e da minha vida. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, na parte B, Jesus, ele disse assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu amado, tenha bom ânimo. Jesus é a garantia da nossa vitória neste mundo, meu amado. Como cristãos, nós podemos passar por provações que são correções de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que está tudo correto perante o Senhor, mas não, o Senhor nos corrige. Nós somos os ramos que estamos na videira que é Cristo, e Ele nos poda. O que é isso? Ele nos corrige, Ele nos conserta, nos coloca no caminho, nos trilhos que Ele quer que andemos, meu amado. Olha só o que diz o versículo 4, 5 e 6. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Olha só, a correção de Deus, meu amado, é uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós. Deus faz isso para nos consertar e nos levar para o céu. Amém, meu amado? Então, se coloque diante de Deus, coloque a sua vida diante do Senhor, meu amado. O versículo 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o Pai não corrige? O Senhor corrige a quem ama. Os cristãos, os filhos do Deus vivo, são chamados a viver sobre a disciplina de Deus. Aqueles que não são disciplinados, meu amado, são bastardos e não filhos de Deus. Então, você precisa fazer uma reflexão na sua vida espiritual. Como está a sua vida com Deus, hein? Será que você tem andado segundo a vontade de Deus? Será que você tem feito aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, meu amado? Olha o que diz o versículo 8, 9 e 10. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha só, no caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nos corrigem, e nós os respeitávamos. E a palavra vem dizer assim, então nós devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celeste, e assim, meu amado, nós viveremos. Olha o que diz o restante aqui dos versículos. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Muitas vezes os servos de Deus não compreendem isso. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Meu amado, a palavra nos aconselha aqui
a levantar as nossas mãos cansadas e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Meu amado, sem intimidade com Deus, você não pode vencer, meu irmão. É um alerta para seguir o caminho que Deus tem preparado, sem olhar para a esquerda ou para a direita. Os servos de Deus têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros e encorajar uns aos outros para não cair na estrada. Eu vim aqui hoje te trazer essa palavra vinda de Deus para encorajar você, meu amado. Levante as suas mãos que estão cansadas e fortaleça, meu irmão, os seus joelhos que estão enfraquecidos. Não deixe as provações nem o desânimo te abater. Provações e desânimos vêm para todos, mas somente aqueles que perseveram e confiam no Senhor alcançarão a vitória. A chave da vitória, meu amado, é a oração e a nossa comunhão com Deus. O endereço certo ou a fechadura certa é o altar de Deus. Devemos estar aos pés de Jesus de Nazaré. É preciso perseverar e não deixar que a semente morra em nossos corações por estar à beira do caminho, entre os espinhos, meu amado, ou as pedras. Deixa eu te falar uma coisa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel, meu irmão, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que está dizendo lá em Apocalipse 2:10. Então que você medite nessa palavra, que você creia, que você confie e que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Muitas vezes nós queremos fazer coisas que não é da vontade de Deus. E Deus, Ele vem nos corrige, nos disciplina para te falar: filho, não é isso que eu quero para você. Porque o Pai, Ele quer o melhor para o filho. E Deus, meu amado, Ele quer que você persevere até o fim. Somente se nós perseverarmos nos caminhos do Senhor, na fidelidade com o Pai, nós teremos a coroa da vida. Olha o que diz aqui a palavra: ser fiel até a morte. Nós temos que ser fiel a todo instante, a todo dia e até a morte. Amém, meu amado? Que Deus, Ele abençoe a sua vida e que essa palavra possa te encorajar. Procure o Senhor, vá à igreja, restaure a sua vida, ore, se coloque diante de Deus, que Ele vai mudar a sua história. Amém.